Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já se perguntaram quais são as reais chances de ganhar na Mega Sena? Não? No vídeo de hoje eu vou explicar como são feitos esses cálculos de uma maneira simples e objetiva. Bora para o vídeo? Como funciona a Mega Sena? São 60 números, dentre os quais são sorteados 6. Uma aposta simples, ou seja, um jogo simples, consiste na marcação de 6 números. Contudo, você pode fazer apostas maiores, escolhendo entre 6 a 20 números, que é o número máximo. E consta os preços dos jogos da Mega Sena de acordo com o número de dezenas que eu marco na cartela. Por exemplo, um jogo simples custa R$6, 7 dezenas, R$42 e assim sucessivamente. Quanto mais números eu marco, maior o valor daquela aposta. Como é que são determinados, os valores dos preços desses jogos? Indo aqui para a mesa digitalizadora, temos que, com 6 números, que é o jogo simples, o valor da aposta consiste em R$6. Com 7 números, eu consigo fazer 7 apostas simples de 6 números. Logo, o valor total desse tipo de aposta é 7, que é o total de jogos simples que eu consigo fazer com 7 números, vezes o valor do jogo simples, que é R$6, que dá um total de R$42. E assim vale para todos os valores daquela tabela. Ou seja, o valor de R$168 é obtido quando eu faço a combinação de quantos jogos simples com 6 números eu consigo fazer com 8 números, multiplicado pelo valor do jogo simples, que é R$6. E assim eu consigo determinar o preço dessa aposta. Com 20 números, que é o número máximo a quantidade máxima de números que eu consigo colocar na cartela, nós temos que o valor dessa aposta é de mais de R$232 mil. Então é um valor bem alto. Como funciona a Sena? Para poder ganhar a Sena, como eu falei antes, o sorteio consiste em 6 números. E para conseguir acertar a Sena, você deve acertar exatamente os 6 números. Vindo novamente aqui para a mesa digitalizadora, temos que o total de combinações, ou o total de resultados que eu consigo fazer com 60 números, o total de possibilidades de resultados com 6 números a partir de um conjunto de 60 é de mais de 50 milhões de possibilidades. Com isso, podemos calcular qual seria a chance de acertar a Sena para um jogo simples, ou seja, uma aposta com 6 números. Então, essa probabilidade consiste basicamente em calcular quantos jogos simples eu faço com 6 números, que nesse caso é apenas um, do total de possibilidades, dividido pelo total de possibilidades, que é 50 milhões 63.860. Logo, a probabilidade de ganhar na Sena fazendo uma aposta simples é uma em mais de 50 milhões. Em média, eu tenho que jogar mais de 50 milhões de vezes para poder ganhar uma vez. Com 7 números, essa possibilidade ela aumenta um pouco. Como é que faz o cálculo? Novamente, calcula o total de combinações possíveis de 6 números a partir de um conjunto de 7 dezenas, de 7 números marcados na cartela, e divide pelo total de possibilidades. Fazendo a simplificação, a probabilidade resultante é uma em mais de 7 milhões de possibilidades. Perceba que aumenta um pouco a probabilidade, mas ainda assim é uma chance muito pequena. Fazendo o cálculo para 20 números, temos que a probabilidade de acertar a Sena é de aproximadamente, eu arredondei aqui a parte do denominador, o resultado é uma em 1.291 possibilidades aproximadamente. Ou seja, para você ter noção, eu teria que jogar aproximadamente 1.291 vezes, fazendo uma aposta com 20 números, para poder ganhar uma. Calculando aqui o custo financeiro dessa situação, eu teria que desembolsar
em média, R$ 300.234.960 para poder ganhar uma vez. E esse valor é bem menor do que o valor pago para cada uma das 6 apostas premiadas na cena, que foi de 181,8 milhões. Fazendo a comparação da probabilidade que foi calculada com as probabilidades disponíveis no site da Caixa, então, por exemplo, a chance de acertar a cena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões, 63.860, como nós tínhamos feito. E para uma aposta de 20 dezenas, a Caixa, o site da Caixa arredondou, para 1.292. Lá eu tinha colocado 1.291. Mas aqui é só uma questão de aproximação, ok? Para poder acertar a quina, o jogo consiste basicamente da seguinte forma. Dos 6 números que são sorteados, eu devo acertar 5 deles. Então, exemplificando aqui para uma aposta simples. Então, basicamente, eu devo calcular de quantas maneiras eu consigo acertar 5 dos 6 números sorteados. Nesse caso, são 6 opções. Devo determinar de quantas maneiras eu posso errar um número dentre os 54 números não sorteados. E, com isso, eu pego esses 6, multiplico por 54 e divido pelo total de resultados possíveis, que é de 50 milhões 63.860 possibilidades. Voltando aqui para a mesa, para n igual a 7, as chances de calcular a quina consiste basicamente no seguinte: desses 7 números que foram marcados na cartela, 5 deles têm que ter sido sorteados e 2 deles não sorteados. Então, como é que eu calculo essa chance? Basicamente, a probabilidade ela é calculada da seguinte forma. Determino de quantas maneiras eu posso acertar 5 números dentre os 6 que foram sorteados. E aqui, dos que não foram sorteados, me sobram quantos? Se eu marquei 7 números na cartela e eu já determinei de quantas maneiras 5 deles podem ser sorteados, me sobram apenas 2 números que não foram sorteados. E o total de possibilidades de eu errar 2 números dentre 54 que não foram sorteados é justamente o cálculo da combinação 54 somado 2 a 2. Sobre total de combinações com 7 números de um total de 7 dezenas disponíveis. Usando aqui a calculadora para fazer esse cálculo, dá um resultado possível em aproximadamente 44.981 possibilidades. Fazendo aqui a comparação com o que está disponível na Caixa, no site da Caixa, nós temos que, olha aqui, a chance de acertar a quina com 7 números é justamente essa, uma, em 44.981 possibilidades. Por fim, as chances de calcular a quadra, dentre os 6 números que são sorteados no sorteio da Mega Sena, eu tenho que acertar 4 deles e errar 2. Como é que isso é feito? Exemplificando para uma aposta simples de 6 números, eu tenho que determinar quais dos 6 números sorteados eu devo acertar, escolher de quantas maneiras eu posso errar 2 números, dentre os 54 números que não foram sorteados, a probabilidade, a chance de acertar a quadra com uma aposta simples de 6 números, que dá aproximadamente uma em 2.332 possibilidades. Fazendo o cálculo da quadra, para n igual a 7, desses 7 números, 4 deles têm de ser sorteados e 3 deles foram números que não foram sorteados. A probabilidade de acertar a quadra com uma aposta de 7 números consiste em determinar de quantas maneiras eu posso acertar 4 números dentre os 6 que foram sorteados, multiplicado pelo o total de possibilidades que eu posso errar 3 números dentre os 54 que não foram sorteados, dividido pelo total de combinações de 7 números a partir do total de dezenas disponíveis, que é 60. Usando aqui a calculadora para nos auxiliar no cálculo. Fazendo as simplificações, temos aproximadamente 1 em 1.038 possibilidades.
Fazendo aqui a comparação, analisando o resultado que está disponível no site da Caixa, a chance de acertar a quadra, olha só, é 1 em 1038 possibilidades. E assim funciona para as demais dezenas. Por exemplo, se eu quisesse calcular a chance de acertar a quadra, e o mesmo funcionaria para a quina, a partir de uma aposta com 20 números, tenho que a probabilidade de acertar a quadra seria determinar de quantas maneiras eu vou acertar 4 números dentre os 6 sorteados, vezes de quantas maneiras eu posso errar os 16 números restantes, 54, somado 16 a 16, dividido pela total de combinações de 60 números, somados 20 a 20, seria 15 vezes. O cálculo da combinação 54 tomado 16 fica um número muito grande, vou abreviar aqui, seria 2,10 vezes 10 elevado a 13, dividido por 4,19 vezes 10 elevado a 15, porque esse resultado também fica muito grande. O resultado é 1 em aproximadamente 13 possibilidades. Esse é o valor. Conferindo com o que está no site da Caixa, aqui ó, coluna da quadra, 1 em aproximadamente 13 possibilidades. Lembrando que a aposta com 20 números, ela custa mais de 232 mil reais. E o valor pago, por exemplo, na Mega da Virada, para quem acertou a quadra, foi esse aqui. Ó, mais de 3 mil apostas acertaram a quina, né? 308 mil acertaram a quadra. E cada um deles vai embolsar 276 reais. Então, parece que não compensou muito. Resumindo, as chances de acertar a cena, considerando a quantidade de dezenas a marcar, de 6 até 20, que é o total máximo, é dada pela total de combinações de n, somado 6 a 6, dividido por 60, somado 6 a 6. E as chances de acertar a quina para n, um n qualquer, variando de 6 a 20, é dada por essa expressão. Perceba que na fórmula o que está variando é apenas o n. Então aqui no lugar do n você coloca o número de dezenas a marcar na cartela e assim você vai ter a probabilidade respectiva de acertar a quina com aquela quantidade de dezenas. E o mesmo aqui vale para a quadra, o mesmo raciocínio. A diferença é que ao invés de ser 6 tomado 5 a 5, é 6 tomado 4 a 4, e aqui em vez de ser n-5 é n-4. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, comente e se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu colega, amigo, né, familiar que também se interessa por esse tipo de conteúdo. Até a próxima.